para falar legal, né? Amém? Glória a Deus, né? Então, sabe, eu lendo o livro de Jeremias, nós estamos aí no profético, e lendo o livro de Jeremias, você vê que a gente vai descobrindo certas coisas no meio do caminho. Às vezes a gente lê a palavra uma vez, duas vezes, três vezes, faz até análise daquela palavra, mas tem um momento que Deus ele abre para nós uma revelação, entende? E é esse momento que você tem que estar atento, irmão, porque às vezes, né, é uma coisa desagradável, sabe? Eu acho que Deus quer falar com você e você não ouve. Não ouve porque você está conversando outra coisa, não ouve porque você está fazendo, sei lá, amém? Às vezes a gente vê isso dentro da igreja, é desagradável, porque esse momento não é para o pregador, esse momento é para o Deus que você serve, amém? É Ele que você veio buscar, você não veio buscar pregador, você veio buscar Ele, é Ele que você tem que se reverenciar, é Ele que você tem que ter obediência, a Ele você tem que ter temor, a Ele você, né, aquieta no teu lugar, e presta atenção na palavra, porque basta um versículo só é o suficiente para Deus tratar com você naquilo que você veio buscar, amém? Então esteja atento, né? Quando falaram para Cornélio, Cornélio, manda buscar Pedro, porque Pedro vai dizer para você o que tem que falar. Ele trouxe toda a família dele, trouxe toda a comitiva dele, colocou lá, ansioso, né? E assim, né? Se preparou, né? Para poder receber aquilo que Deus ia entregar para Cornélio e para toda a sua família e todos os soldados dele. Amém? E receberam mesmo, foi um derramar do Espírito Santo, né? Então, sabe, a gente precisa ter sede da palavra, né? Eu estava nesse louvor aí, né? Sede da palavra. Eu falei, Senhor, me dá sede da palavra. Você está com sede da palavra? Essa é a pergunta, né? E eu estava falando assim, Senhor, eu não, eu quero ter sede da palavra, né? Porque às vezes a gente está caminhando na igreja, tentando caminhar com Deus sem sede da palavra, né? A palavra é fundamental, a palavra que te sustenta, a palavra que derrama a unção sobre a sua vida, a palavra é a verdade, e às vezes a gente não tem sede da palavra. Você sabe o que é ter sede de água, né? Entendeu? Amém? Então, eu estava ali pedindo, Senhor, eu quero voltar a ter sede da Tua palavra, que você volte a ter sede da palavra de Deus, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja nesses últimos tempos, que Deus possa derramar desejo ardente da palavra de Deus, das águas de Deus. Eu quero, né, proclamar isso, amém? Por sabedoria, amém? Então, pensa nisso. Quando você for orar, levanta de manhã e fala, Senhor, me dá sede da Tua palavra. Aqui nós estamos falando que nós temos sede da palavra. Uma coisa é ter sede da palavra, outra coisa é você pedir para Deus, Senhor, eu quero ter sede da Tua palavra. Então, pedir, dar-se-vos-á. Que tal você levantar de manhã e com aquele louvor, né? O sol não é a janela, não é isso? Você fala, Senhor, hoje eu quero ter sede da Tua palavra. Hoje o Senhor coloca a sede da Tua palavra na minha alma. Amém? No espírito, eu quero ter sede da Tua palavra. Você vai ficar incomodado de tal maneira que você vai ler a Bíblia mais do que você já lê. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Eu queria, assim que você, se você puder, abre em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu não sou muito bom nessa área, assim, digo assim, não é que eu sou muito bom, eu digo assim, eu nunca gostei muito de Apocalipse, sabe? Eu até não gosto muito, não é que eu não gosto, eu tenho um pouco de temor, é meio complicado, não é fácil, mas dessa vez eu não pude fugir, entendeu? É o Apocalipse mesmo, amém? Eu creio que é para os dias de hoje, é a porção de hoje, porque as coisas não estão, está caminhando para isso mesmo, né? Mas vamos dar uma olhada, para ver o que Deus tem para mim e para você aqui, começando aqui em Marcos, em Mateus, quer dizer, né? Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Sabe, o 13 é
é aquele capítulo da semeadura, né? De plantar a semente. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mateus 13, nós vamos entrar ali no Mateus 13, do 28 a 30. Mas você sabe que o 13 começa assim, começa com a semeadura. Caiu na beira do caminho, caiu no pedregulho, caiu, né? Você vê que ele caiu na primeira beira do caminho, depois caiu no pedregulho, depois caiu entre os espinhos, depois caiu uma semente numa terra boa, que produziu muitos frutos, porque não existe crente sem fruto, então não é crente. Você está entendendo? Não existe alguém convertido que não tenha fruto, então não é convertido. Eu estive aqui, né, sempre fui da mesma igreja, nunca fui para outra igreja. Quando eu encontrei Jesus, eu estive na igreja durante alguns, sei lá quanto, acho que 1 ano ou 2 anos, eu achei que eu era crente. Eu achei que eu era um homem convertido, mas os meus comportamentos não eram de homem convertido. Tanto que eu fui para o mundo de novo. Amém? Quando nós tocávamos, o apóstolo tocava o órgão, eu estava lá, eu era tenor, para você ter uma ideia. O apóstolo se converteu, eu não me converti. Então eu experimentei estar dentro da igreja e não ser convertido. Eu experimentei isso. Eu fui vítima disso. Amém? Então, é mais ou menos o que Deus vai falar com a gente. Então aqui a semeadura, foi plantado, a semente foi roubada, foi plantado, ou meu coração estava duro demais, que nem uma pedra, ou então caiu sobre os espinheiros, sei que eu não produzi nada. Mas a segunda vez que eu vim de uma forma, né, que Deus, ele quebrou comigo, deu um derramar do Espírito Santo tão grande, que eu não consegui resistir. Aí sim, então, eu realmente me converti. Amém? Então, o que a palavra de Deus fala logo depois a respeito disso? Ele vai falar do joio e do trigo. Isso é só para a gente começar essa palavra. 13, 28, 29 e 30. Ele fala assim: e ele lhes disse, porque o homem plantou boa semente, ele faz essa parábola, o fazendeiro, o dono das terras, plantou boa semente, e plantaram joio no meio da boa semente. Então no 28, os meninos, né, os empregados, os funcionários perguntaram para ele, né, olha, o senhor plantou boa semente e veio o inimigo, veio e agora fomos colher e colhemos joio, né? E ele lhes disse no 28, disse-lhe, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhe primeiro o joio, e atai em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Essa parábola, ela está ligada com os fins dos tempos. Ela está ligada lá no final, né? É ligado com o Apocalipse, é para onde a gente vai depois. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite? É isso, a palavra dele. Nós estamos aí, sabe, na porta. Estamos diante de uma porta de grandes tribulações. Estamos diante de uma porta onde as coisas, sabe, vai ser cada vez mais difícil. Amém? Então a gente vai dar uma caminhada na palavra, para a gente conseguir entender essa realidade, olhar para a sua vida e você se posicionar diante do mundo espiritual, antes que seja tarde. Entende? Não estou dizendo que vai acabar amanhã, pode ser que acabe até amanhã tudo, né? Não sei, mas eu acredito que não. Eu acredito que ainda tem, por sinais bíblicos, né, por apontamentos bíblicos, nós entendemos que ainda vai levar tempo. Mas você pode morrer amanhã. Não é verdade? Eu posso morrer amanhã.
Então você fala, então já que o pastor está falando que vai demorar um pouco, vou continuar com a minha bagunça aqui, né? Vou ficar aqui do jeito que eu estou, está tudo bem, mas e se você morre amanhã? Então, não tem como. Nós temos que olhar para a palavra e perseverar em fazer o que Deus manda fazer. Amém? Tá? Então ele fala do joio. Você percebe que o amor de Deus é tão grande por nós? Por que Deus permitiu que o joio ficasse no meio do trigo, irmão? Não é verdade? Nós, na nossa atitude, no nosso reagir do dia a dia, se você tiver uma laranja podre no meio de umas 10 laranjas, o seu automático, na verdade, você já vai enfiar a mão ali, tirar a laranja podre, tira fora. Não é isso que a gente faz? Eu estou dando um exemplo. Mas Jesus falou, não, deixa aí junto. Então, por que Jesus deixa, né, ele autoriza a deixar o joio no meio do trigo? Por causa da sua vida. Por causa da sua vida, não tira o joio não. Porque vai que você vai tirar o joio, e aí eu perco o trigo. Olha o zelo que ele tem pela sua vida. Jesus não está conivente com o joio, de maneira alguma, ele é contra o joio, não é verdade? Mas ele, preocupado com a sua vida, não tira, deixa, amém? E quando chegar no final, esse final a gente sabe que é lá Apocalipse, certo? Quando chegar no final, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tocar as trombetas, como diz a palavra, não é verdade? Os anjos virão, não é verdade? E vai colher, vai pegar os escolhidos, mas o joio vai sair primeiro. E o joio está onde? O joio está aqui dentro. E pronto. Eu espero que não tenha nenhum joio aqui. Mas a palavra aponta para isso. Quando o pastor Marcelo começou a falar, já falando, né, de exortação, logo no começo, falei, está testificando com a palavra. Então você veja bem, ele está dizendo que está no meio dos crentes. Então hoje é uma exortação para você avaliar a sua vida. O que você quer da sua vida espiritual? Entende? Porque você pode estar correndo risco, né, de ser joio no meio da igreja, misericórdia. Eu corro o risco de ser joio no meio da igreja. Então você tem que avaliar a sua vida. Eu não sei. A Bíblia fala assim, pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? Então ele não está falando de quem está lá fora, ele está falando de quem está aqui dentro no meio. E eu não estou falando da igreja Ágape, estou falando de todas as igrejas espalhadas pelo planeta Terra. Entende? É isso que nós estamos falando agora, todas as igrejas, não só essa igreja. Não é uma ofensa, não, é uma exortação. E isso, você que vai avaliar. Amém? É duro, mas foi a palavra que eu creio que tem o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, e foi a palavra que Deus colocou para falar. Então, Ele é zeloso por você, Ele ama você, e por isso não tira o joio. Se pudesse tirar, Ele tiraria, tem o tempo do joio, né? Amém? Mas por zelo à sua vida, Ele mantém o joio. Bom, vamos lá. Eu queria que você, né, o zelo de Deus pela sua vida, se você é obediente, se você realmente está disposto a servir a Deus, Ele tem zelo por você. Amém? Lá em Malaquias, para você ter uma ideia, ele mesmo fala isso. Malaquias também são palavras duras. Em Malaquias, vamos abrir? Volta a Mateus, aí está em meio perto. Se você voltar um pouquinho, você já vai encontrar Malaquias. Em Malaquias, no capítulo 3,
Malaquias capítulo 3, claro que ele está direcionando essa palavra para Israel, mas ela tem tudo a ver conosco. O Velho Testamento aconteceu algo lá que sempre aponta para Cristo, sempre aponta para a minha vida nos dias de hoje. E Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18, ele fala, e eles serão meus, ele está falando o povo, e eles serão meus, amém? Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular, né? Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Parece que está ligado com o joio, né? Ele vai fazer uma separação. Você pode ver que no joio ele diz que vai fazer uma separação. Ele vai tirar primeiro o joio, depois recolher o trigo. Amém? Isso é o que Deus dá, essa palavra para o povo de Israel. Ela está ligada conosco também. Nós temos que avaliar nossas vidas, porque nós devemos buscar a justiça de Deus. Amém? A prática do Evangelho é buscar a justiça de Deus. Nós não podemos, não é porque frequentamos igrejas que está resolvido o nosso caso. Não. Nós temos que ser sinceros com Deus, porque a sinceridade, quando nós temos sinceridade com Deus, Deus vai trabalhar na nossa vida para que nós possamos alcançar o propósito dele mesmo. Mas você tem que ser sincero. Nós não temos que ter vergonha de colocar, por exemplo, diante do altar do Senhor, aquilo que aborrece a Ele, aquilo que você já sabe que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado na sua vida, porque a palavra de Deus é transformação de glória em glória. Glória é perfeição. A palavra glória, ela tem o sentido de perfeição, amém? Então é de glória em glória. Cada momento que a gente vive na nossa vida, tem momentos que Deus, Ele nos transforma de glória em glória, quer dizer, nos faz melhor, amém? Ele nos prepara para vencer as tentações, nos prepara para abandonar aquilo que pode comprometer você. Então nós precisamos entender isso, e nesses dias finais, Ele vai fazer a separação, de quem serve Ele e de quem não serve Ele, porque a gente não sabe fazer. Lembra que Ele falou, deixa o joio crescer no meio do trigo. Como é que eu vou afirmar que você está salvo? Como que você vai afirmar que eu estou salvo? Não tem como, mas naquele dia, no dia final, no dia que nós temos que prestar conta com Deus, não tem jeito, não tem como mais se esconder, não tem como mais botar debaixo do tapete, entende? Então é necessário tomar posição diante de Deus. Isso é o que Malaquias fez, quem serve e quem não serve, ele vai fazer essa separação. É duro, mas é uma realidade. Aí agora a gente vai para Apocalipse. Olha Apocalipse, capítulo 3. Aqui ele fala, em Apocalipse capítulo 3, ele fala da primeira igreja, a igreja da Ásia Menor. Aquelas igrejas é uma referência das igrejas de hoje. Aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, amém? Elas são referência de muitas igrejas que vivem o que está vivendo essa igreja, não toda a igreja, mas parte da igreja. Apocalipse capítulo 3, ele fala assim,
capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei a tua obra, que tens nome de que vive, mas está morto. E aí, hein? Presta atenção, irmão. Quando ele está se referindo ao morto, não tem nem dúvida, não precisa nem ser espiritual para entender. Não é morte física. Amém? Se fosse morte física, ninguém ia estar dentro da igreja. Estava todo mundo no cemitério. Não é verdade? Está falando de morte espiritual, isso é óbvio, não precisa nem ser crente para entender isso. Só a própria leitura já dá entendimento. Não é verdade? E ele está falando dessa igreja, que essa igreja tem fama de que é viva, mas está morta. Pesado isso, né? Fala a verdade. É pesado. Mas que bom que vem uma palavra dessa. Sabe por quê? Porque se eu tiver que me corrigir, é bom para vir mais temor. É bom para vir mais responsabilidade. É bom para mim tomar uma posição diante do reino de Deus. Você está entendendo? Porque os dias que vem vindo aí pela frente, não vai ser mole para ninguém, não. Você vai ser provado se você é crente mesmo. Você vai ser provado se você realmente é um cristão. Se você realmente é fiel ao Todo-Poderoso. Vai ser provado. Então é melhor Deus começar a exortar nós, para nós nos prepararmos para aquilo que vem vindo. Não está fácil, irmão. Você sabe disso. Mas a palavra já falava isso. É cumprimento da palavra. Então o que a gente vai fazer? Vai se preparar para enfrentar a batalha, porque a batalha vai vir. Amém? Ela vai vir, não tem, queira você ou não queira, ela vai vir. Eu sempre bato num versículo bíblico, que se nós estivéssemos com Jesus, e nós falaríamos o que para Jesus? Jesus, o senhor vai deixar Judas aqui no meio de nós? Vamos dizer que a gente soubesse da vida de Judas, que Judas estivesse, com a intenção de vender Jesus por 30 moedas de prata, nós íamos dizer: Jesus, o senhor vai deixar Judas aqui no meio de nós, Jesus? Esse cara não vale nada, esse cara vai te trair, esse cara, sabe, olha, tira esse cara daí, manda esse cara embora. Ele falou: não, rapaz, isso tudo está acontecendo e ele está até aí para que se cumpra as escrituras. Então, sabe, não vai escapar os crentes, não. Vai ter luta no final da história aqui. É muita batalha. Mas aqui ele está mostrando o perigo, o joio no meio do trigo. A separação entre o que é santo e o que é profano. E aqui ele está dizendo de uma igreja poderosa para aquela época, uma igreja rica, uma igreja que tinha de tudo, E aí então ele fala: conheça as tuas obras, tens nome de que vive, mas está morto. Meu Deus, foi que o pastor Marcelo estava falando logo no início lá, não foi? Ele comentou a respeito disso. Deus está nos exortando para não ser uma igreja como essa, que tem fama de que é viva, mas está morta. Às vezes não é toda a igreja, mas parte da igreja. Aí eu não sei, aí já não é comigo. O que eu tenho que fazer aqui é falar o que Deus mandou falar. Amém? E você, o que você ia fazer aqui? Ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém? E ele continua: ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-os, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Lembra da passagem de Mateus? Você não sabe a hora que o Senhor Jesus vai voltar. O ladrão não vai dizer para você: olha, hoje à meia-noite vou estar na sua casa e vou roubar tudo que você tem. Ele faz isso? Claro que não faz. E aqui, em Apocalipse, está ligado lá com Mateus, Marcos, que conta essa passagem, que ele vem como ladrão, vai pegar a igreja de surpresa.
Difícil, né? Mas é gostoso demais essa palavra. Para quem ama Jesus, você vai dizer: ô Jesus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela exortação. Obrigado porque o Senhor está me corrigindo. Obrigado que o Senhor tem zelo pela minha vida. Agora basta eu ser fiel ao Senhor. Amém? Fiel. E ele continua. Ele fala assim, né? E virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que vem. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, quantos são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, o quê? De maneira nenhuma riscarei o nome dele do livro da vida. Opa! Agora presta atenção. Se Deus está afirmando, Ele até afirma ali, depois a gente vai ver, que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. E aí? Ele já te escolheu antes de formar qualquer coisa. Ele já tinha você escrito no livro da vida. Mas se Ele dá essa referência de que esse que vai ser fiel, esse que vai estar comigo, esse que vai fazer a minha vontade, esse que vai me obedecer, esse eu não vou riscar o nome dele do livro da vida. Significa o quê? Que se ele está afirmando isso, é porque ele também pode tirar você do livro da vida. Deu para você entender? Senão não precisaria afirmar isso. Concorda? Não precisaria afirmar isso. Para que o Senhor está falando isso? Porque é eterno. Quando o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, o Senhor não pode. Pode. Ele vai separar o justo do injusto, o santo do profano. Se Ele está afirmando que Ele não vai tirar, é porque Ele pode tirar. Porque se Ele não pudesse tirar, vamos imaginar, não precisava escrever isso para a igreja. Concorda? Não precisava escrever isso para a igreja. Mas se Ele escreveu, é porque Ele pode tirar. Pode tirar. Então você tem que acordar. Eu tenho que acordar nas exortações que Deus nos dá dentro dos princípios bíblicos. Amém? Glória a Deus. A nossa vida será melhor se houver uma aceitação. Amém? Então ele fala, né? Ao que vencer, os 5 para terminar, né? Vai até os 6. Será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os seus anjos. Aí ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus fala. A palavra de Deus é o próprio Espírito, porque a palavra de Deus é Espírito e verdade. Então a palavra está dizendo, o que Deus está falando através da sua palavra, quem tem ouvido, então ouve, meu irmão. É melhor você ouvir. É melhor o César aqui ouvir o que Deus está falando a respeito dos últimos tempos. Aqui ainda ele está falando de uma igreja que tinha fama do que viva, né? Mas estava morta. Sabe, é uma igreja que a gente não dá nem para comparar, vamos dizer assim, a Ágape hoje aqui, certo? Com a igreja de lá. Era muito rica. Nós não somos muito ricos, mas se você avaliar, para você ter uma ideia, aonde nós chegamos, nós já estamos com essa fama aí, ó, de que nós somos vivos, amém? Porque Deus está fazendo, porque Deus está operando, porque Deus construiu, porque Deus é igreja viva, e eu creio que é mesmo uma igreja viva, mas Deus está trazendo uma exortação para nós, de não ter essa fama, de que parece que está viva, mas na verdade está morta. Já pensou? Todo esse trabalheira todo aqui, né? Em todos os sentidos, salas para todo lado, escola para todo lado, e nós todos da igreja Ágape vai chegar, entra a igreja Ágape, né?
Eu conheço vocês. Tem fama de que vive, mas está morto. É uma exortação dura, irmão. É uma exortação muito dura. Você tem que tomar posse disso. Você tem que aceitar isso. Porque sabe o que acontece, meu irmão? Eu sempre tive no meu coração, sempre essa mentalidade, sempre isso no meu coração. Uma coisa é você entender o que Deus está falando, outra coisa é você aceitar o que Deus está falando. É fácil de entender às vezes, mas como é difícil a gente aceitar o que Deus está falando, aceitar os princípios de Deus, começar a colocar em prática aquilo que deve colocar, porque os tempos são maus, e aí o prejuízo seu vai ser grande. É possível riscar o teu nome do livro da vida. Até Moisés falou: olha, se o senhor vai fazer isso com o povo de Israel, risca o meu nome do livro da vida. Moisés falou isso para Deus: risca o meu nome do livro da vida. Moisés, ele não porque ele desafiou Deus, não, é o amor que ele tinha pelo povo. Ele é um homem de compaixão, de misericórdia. Aí Deus matou o povo? Não matou, irmão. Amém? Então você veja bem, é necessário nós acordarmos para os dias de hoje, irmão. Eu vou te dizer uma coisa, para mim não está fácil. Rapaz, tem acontecido umas coisas comigo de novo, quando logo comecei a fazer a casa de recuperação, cada coisa que tem acontecido, você não acredita, se acontece, você não acredita. Mas é espiritual, então parece que saiu mais demônio do inferno, você está entendendo? E está atuando no meio do povo de Deus, brigando mesmo, entendeu? Lutando para arrebentar com a gente. As coisas estão acontecendo de uma certa forma que daqui a pouco vão estar sacrificando criança na encruzilhada ali, já não é mais panela de coisa. Acorda, rapaz. Acorda, igreja. Acorda, noiva. Acorda, César. Fique atento, rapaz. É melhor você ter sede de Deus. Não tem? Senhor, eu quero hoje ter sede do Senhor. Eu quero hoje ter sede de beber a tua água. Porque a coisa está difícil. Então, ele fala isso. Mas ele falou que aquele que vencer, então tem vencedores aí, que seja você e eu. Amém? Eu estou falando por causa da denominação que nós estamos. Que seja você e eu, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra, né? Então ele fala, mas aquele que vencer, quem vence, fica tranquilo, seu nome não será tirado do livro da vida. Então você está salvo. Amém? Você está salvo, não está? Está com medo de falar, irmão? Você está salvo, não está? Amém. Então agora você faz o seguinte: esforça-te, tem bom ânimo, para você não ser tirado do livro da vida. Não desista. Seja fiel. Vá em frente. Amém? Mas você tem que tomar posição, como eu também tenho que tomar posição. Todos nós. Amém? Então é uma advertência e ao mesmo tempo alegria. Porque se eu sou um homem de Deus, se eu sou um servo fiel, se eu estou tentando cada vez mais obedecer a palavra de Deus, para mim não é motivo de tristeza essa palavra é um motivo de alegria, porque eu sei a posição que eu me encontro, e se eu, por exemplo, tenho coisas que precisam ser mudadas, eu vou melhorar mais ainda. Amém? Eu estava falando do livro de Jeremias, lembra? Logo no começo, passei batido, né? Nem falei, né? E você não entendeu nada. É porque eu esqueci. Mas deixa eu te falar, eu já passei pela palavra várias vezes de Jeremias, porque o chamado meu foi Jeremias. E aí Deus começa a acontecer um monte de coisa com Jeremias. Jeremias ficou enfermo, não conseguia cura. Jeremias, sabe, ele falou assim: a turma está querendo me matar, ó Deus, olha, a minha situação é uma situação muito difícil. Aí ele começa a falar para Deus, ele começa a interrogar Deus.
Ele começa a interrogar Deus, ele fala assim: seria o Senhor por acaso um rio sem água para mim? Seria o Senhor uma fonte ilusória para mim? Ele começou a questionar Deus. Ele não estava murmurando, mas ele estava questionando a Deus. Aí quando ele vai chegando lá no final da história de Jeremias, naquele capítulo 15, se eu não me engano, e Deus nem conversa com ele. Jeremias, senta aqui, Jeremias, que eu vou conversar com você. Deixa eu te falar uma coisa, você é um cara legal, rapaz. Eu vi tudo que você fez. Olha, você sabe por que eu fiz isso com você? Ele não falou isso. Ele não botou Jeremias para sentar, para dar satisfação para Jeremias. Ele chegou a Jeremias, ele foi na lata. Ei, Jeremias, se você voltar para mim, então você será de novo o meu profeta. E eu sempre tive isso, e já preguei algumas vezes nessa área. Olha só, ele estava longe de Deus. Mas em seguida, eu não percebi o que Deus falou. Nesses dias eu percebi. E se você parar, olha só, primeiro ele falou assim: você volta para mim, se você voltar para mim, você vai ser de novo o meu profeta. Eu vou usar a tua boca para profetizar contra Israel. Eu vou fazer você de novo voltar na ativa. Mas eu vou te pedir uma coisa. Ele não falou isso, eu que estou dizendo agora, né? Só que tem uma coisa com você, Jeremias: para de você começar a falar de coisas que não edificam. Coisas que não edificam. Ele não está dizendo nem que é pecado, mas não edifica. Senhor, presta atenção: Senhor, seria o Senhor um rio ilusório para mim? Está perdendo teu tempo, meu amigo. Concorda? Isso não vai edificar a sua vida. Deveria ser o contrário: Senhor, tu és um rio cheio de água para mim. Mas não, está ali perdendo tempo. Deu para você entender? Está ali rodeando no deserto. Está ali, falando de coisas que não edificam. Porque agora vai dar tudo errado. Porque agora vai acontecer. Porque agora vai explodir tudo. Porque agora você... Para. Você não está amaldiçoando ninguém, mas você está aí. Você está entendendo? O que vai edificar você isso? O que você acha de você falar glória a Deus, ou você chegar e falar estou lascado? Fala para mim. Glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, porque essa tribulação vai passar. Essa tribulação é para melhorar a minha vida espiritual. Eu preciso disso mesmo, Deus. O Senhor é glorioso, glórias ao teu nome, Senhor. Isso é muito bom para mim, aleluia. Mas não, a gente faz ao contrário. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, será que o Senhor é um ribeiro sem água para mim? Será que o Senhor é isso? Será que o Senhor é aquilo? Nem cura eu tenho mais. Eu não sei o que fazer mais. Eu estou desesperado. Eu vou arrebentar tudo. O que edificou? Nada. E Deus deu uma bronca em Jeremias que eu nunca tinha visto. É só essa palavrinha. Você volta a ser o meu profeta, mas para de você falar coisas que não edifica. Cala a tua boca. Eu sou muito duro para falar assim nessas palavras. Cala a tua boca. Fala das coisas que edifica. E as coisas que edificam é aquilo que Deus fez. São as promessas de Deus que edificam a vida da igreja. É as promessas de Deus que levanta a igreja. É as promessas de Deus que pode fazer você triunfar. Mas as coisas que você fala que não edifica, não vai adiantar nada. Vai destruir a sua vida. Você vai continuar parado ali. Vai se afastar cada vez mais do Senhor. Você entende como a gente faz? A gente faz desse jeito. Começa a inverter a situação, irmão. Sabe, quando a gente fala, começa a profetizar, não é uma questão de profetizar. É uma questão de você proclamar. É de você falar a palavra. E a palavra é a verdade. E o diabo não pode com a palavra. Deu para você entender? O diabo não pode com a palavra. Ele treme diante da palavra. Ele não treme diante de você não, irmão. Pode ser o santinho que você for. Pode ser o jejum que você fizer. Pode fazer o que você quiser. Ele treme diante de Jesus. Entende? É diante de Jesus que ele treme. Então, é palavra. Jesus é a palavra.
Já contei isso aqui. O cara querendo me bater, dar um soco na minha cara de cima para baixo. Eu não repreendi ele, eu não expulsei o demônio nem nada. Ele falou: quem você pensa que se é? Eu falei: eu sou filho do Deus Altíssimo. Olha que palavra. Sou filho do Deus Altíssimo. O homem caiu endemoniado no chão, blé, na hora. Eu nem botei a mão nele, eu nem repreendi o demônio, eu nem orei por ele, eu nem expulsei o demônio. Eu só disse a palavra de Deus: sou filho do Deus Altíssimo. E eu mesmo ainda um pouco sem noção, aquilo foi uma experiência maravilhosa para mim. Porque eu falei: não é que eu sou filho de Deus mesmo? Porque a gente é assim. Será que eu sou filho de Deus? Irmão, você é filho de Deus, irmão. O Espírito Santo está na sua vida. Só de você ser filho, só de eu falar que eu era filho do Deus Altíssimo, ele caiu no chão, não precisa nem fazer mais nada. Entenda isso, amém? Agora, a gente tem que estar aprendendo e continuar, porque o diabo vai lutar contra a sua vida para você parar no meio do caminho, para que você possa ser contado como joio e não como trigo. Essa é a função dele, amém? Então, vamos dar uma olhada para você ter uma ideia em Apocalipse 20. Aguenta aí. Amém? Apocalipse 20. Amém. Eu vou ter que fazer um remanejamento. Está aqui, 20, versículo 11 ao versículo 15. Amém? Vamos lá. Lembra ali que ele está falando de uma igreja, está em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, aquela igreja que tem fama de que vive, mas está morta. Amém? Aí agora, olha só o que João fala. Vi um grande, 11. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu da terra e o céu. E cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. O céu e a terra sumiu. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Livro da vida. Aí ele fala: e deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e aquele que foi achado escrito no livro da vida, foi lançado, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Então, se você, sabe, às vezes a gente tem medo, sabe, o que mais temos medo, eu acho que é a morte, não é a morte? É a morte, o maior medo nosso é a morte, todo ser humano é a morte. Depois que você conhece Jesus, você vence o diabo até na hora da morte, você entende? Você vence o diabo até na hora da morte, a morte vai bater, e daí que bateu a morte? E daí, está preocupado com o quê? O próprio apóstolo Paulo falou assim: olha, se é bem que eu, seria melhor eu ir embora mesmo, é muito melhor estar com Cristo, do que eu estar debaixo desse sol, como falou Salomão, que é difícil estar debaixo desse sol, entende? Então o crente, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, até na hora da morte ele vence o diabo, porque se mesmo que morra, viverás. Tem você entender? Mesmo que morra. Então a nossa preocupação não é morte, a nossa preocupação não é a questão financeira, nossa preocupação, sabe, é manter a nossa vida com Deus. Esse é o foco. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser zelosos, como Jesus é zeloso por nós, de não tirar o joio porque tem medo de perder você. Não medo, mas preocupado em não perder você. Entendeu? Nós deveríamos, sabe, esse é o foco que nós temos que ter, essa é a preciosidade, isso é eterno, isso é aquilo que nós precisamos, é atrás disso que nós estamos brigando por isso. Então não vacila, fica firme, não abre mão, porque sabe, você vai ter momento que pode ser que agora você esteja bem, mas hoje, sabe como é que eu estava? Sabe como é que eu estava hoje?
Eu falei até lá, o meu irmão lá, dentro da casa de recuperação, eu estou louco para dar uma cabeçada nessa parede, que eu dou uma cacetada na mão com essa parede, que eu estou irritado, cara. Eu estou nervoso, eu não sei porquê, eu não tenho motivo para estar nervoso, eu não tenho motivo para estar desse jeito, mas eu estou irado. Eu queria dar uma mordida nessa parede aí. Eu falei, pá, lembrei de Jeremias, vamos repreender isso aí. Mas já tinha repreendido. E foi repreendendo, e repreendi de novo. E aí, aquietei. Não tinha motivo nenhum, nada. Hoje eu estava zerado. Era o cão mesmo que estava na minha cola. Dá moleza para você ver só. Você está bem, está tudo alegre, tudo tranquilo, daqui a pouco, do nada, se você não estiver preparado, você quebra a cara. Aí o que eu vou fazer? Vou dar uma cacetada, não? Vou morder a parede? Não vou fazer isso. Eu vou me aquietando nas promessas do Senhor. Amém? Não é fácil não, irmão. Então você tem que, porque vai ter um momento difícil, a Bíblia fala isso, que você tem que estar preparado para um momento difícil. E depois de você vencer esse momento difícil, vigia. Ele fala ainda, toma conta. Amém? Não é porque você venceu que agora você vai afrouxar. Ah, vou folgar agora. Não, vigia. Amém? A gente não sabe, o diabo está furioso com o povo de Deus. Por isso que vai vir perseguição. Não tem conversa, vai vir perseguição. Você fala, que é isso? Não, vai vir perseguição, está na palavra. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou querendo, sabe, enfatizar isso aqui por enfatizar. Não, vai acontecer, não tem como. Já é nítido, só que vai piorar um pouco mais. Entende? Então o que acontece? Aí ele fala nesse daí, né, que nós estávamos falando, né? Então ele fala, quem vencer, não vai ser tirado o seu nome do livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. A vitória já é sua. Lembrando que o seu nome pode ser riscado do livro da vida. A vitória já é sua. Você não tem que ter medo de nada. Você já foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus já te escolheu. Amém? A Bíblia fala que Deus é o arquiteto do mundo. O arquiteto é assim, ele projeta, não tem nada. O cara pega o terreno, põe uma planta lá, hoje já é tudo digital, faz a planta, constrói uma casa de 5.000 metros quadrados, e lá no último andar lá, ele tem uma floreira e bota uma margarida amarelinha. Nem existe o alicerce ainda, mas na floreira já está a margarida amarelinha, e você passa depois de um ano, a obra está concluída, e está lá a margarida amarelinha. Assim é o nosso nome no livro da vida. Antes que fosse formado todas as coisas, Ele já colocou o teu nome lá. Agora você que tem que cuidar do teu nome. Sabe, nós cuidamos dos nossos nomes, tem que cuidar dos nossos nomes aqui, nesses órgãos aí, né, que você compra o que quer, depois não consegue pagar, é cheque sem fundo, aí o nome vai para beleléu, né? Rebenta o teu nome. Você está fazendo isso, misericórdia, irmão, né? Você não pode fazer isso, porque você foi feito para emprestar e não para tomar emprestado. Não é verdade? Então você não pode fazer isso, então você tem que rever a sua vida financeira, né? Porque não pode, você tem que se ajustar aí. Amém? Então, veja bem, teu nome está escrito, não perca, não permita que Deus tire você de lá. Não permita. É muita batalha. Amém? Apocalipse 13, agora antes disso, deixa eu te falar. Esse capítulo aqui, você sabe que o testemunho que nós damos tem que ser verdadeiro, porque se não for verdadeiro, nós estamos fritos com Deus. Eu tive um momento na casa de recuperação, para você ter uma ideia, que eu atendi um rapaz que o nome dele era Mário. Ninguém conhece, eu posso falar o nome, não tem sobrenome. E esse menino, eu falo menino porque na época nós ainda era menino, né? Agora eu já estou velhinho e ele já morreu. E esse rapaz, ele tinha eu não sabia, ele conversando comigo para ficar na casa de recuperação, e ele tinha no esôfago um problema que eu não estava entendendo, e no fim deixaram ele lá. Sabe quando eu procurei o pessoal que foi levar, já não estava mais o pessoal, largaram o homem lá. Aí o homem, o que você tem na boca aí?
Abre a boca, eu quero ver. Abriu, câncer no esôfago. Câncer do esôfago tinha aquele rapaz. Falei, meu Deus, olha o que deixaram para mim aqui agora. Meu Deus do céu. O negócio aqui é trabalhar com dependente químico. Agora tem um cara aqui com câncer no esôfago e câncer avançado. E esse rapaz chorava de tanta dor, meu irmão. E nós comprávamos remédio para ele de tarja preta, porque é morfina, você está entendendo? Para ele poder dormir. E aquele homem começou a apodrecer a garganta dele de uma tal maneira, para você ter uma ideia, que nós tinha a casa de recuperação numa edícula, né? A edícula ficava aqui nos fundos e o terreno tudo vago lá na frente. Fiz um barraco para ele, um barraco mesmo. Peguei um pouco de madeira, fiz um barraco, coloquei lá, porque ninguém aguentava o cheiro. Porque era um câncer maligno mesmo, e ele já estava como quem condenado, e aquele homem gemia de dor, toda noite gemendo de dor, tomando remédio de tarja preta, morfina, e não parava a dor. E eu peguei e resolvi, falei, Deus, eu vou fazer um jejum para esse homem aí, 7 dias de jejum. 7 dias de jejum, foi 1, 2, 3, até que chegou no último dia de jejum. Falei, Deus, me dá uma resposta para mim, Deus, o Senhor vai curar esse homem? Falei, dá uma resposta para mim, Senhor. Aí peguei a Bíblia, eu falei assim, eu vou abrir aqui, o Senhor me dá uma resposta. Aí me deu uma resposta, Provérbio 3. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Olha o tamanho da Bíblia. Uma Thompson ainda que eu tinha na época. Tenho ela ainda, dessa grossura. Abre lá. Pum, Provérbio 3. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Aí eu falei, entendi, Deus. Entendi o que o Senhor falou. O Senhor vai curar ele no teu tempo. O Senhor vai curar ele, né, na tua hora. Amém, glória a Deus, obrigado, Senhor, né? No outro dia ele morreu. Aí ele morreu. Eu e o apóstolo batizamos ele por aspersão. Aspersão, não mergulho, né? Aspersão, porque não dava para levar ele. Aí eu falei assim, Deus, que luta, hein, Senhor? Agora eu entendi, o Senhor ia levar ele, né? Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Mas agora escuta. Eu falei, Deus, ele foi salvo, Deus? Comecei a perguntar. O Senhor podia me dar uma resposta se ele foi salvo? Ele está salvo, Deus? Eu estava preocupado com a salvação dele. Ele está salvo mesmo? Ele esteve aqui, ele entregou a vida, nós batizamos ele por aspersão, ainda aquela mentalidade aqui, que você lá no fundão da água, né? Mas foi salvo. Aí peguei e deixei na mão de Deus. Aí eu tive um sonho. Sabe aonde eu fui? No sonho? Apocalipse 20. E o mar entregou os seus mortos. Está aqui, ó. Eu fui lá. Deus me levou lá, como levou Ezequiel para o templo. Me levou só para me dar uma resposta. Olha o carinho de Deus. Só para me dar uma resposta. E eu fui lá, aonde? Eu fui lá neste lugar, aonde o mar entregou os seus mortos. Vamos dar uma lida aqui, para você ter uma ideia. Ele fala assim, ó, no 20. Vamos ver de novo. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele e cuja presença fugiu o céu e a terra e não tinha lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se livros, que é da vida, né? E os mortos foram julgados pelas suas obras, então, escrita nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu estou, sabe aonde? Nesse momento? Você já andou numa estrada, e você olhar para a direita, para a esquerda, 2 horas, só laranja. Já aconteceu isso com você? Só laranja, olha para a direita, laranja, olha para a esquerda, laranja. 2 horas que eu estou vendo laranja para todo lado. Já viu aquelas plantações que tem aí? Ou então cana, né? Canavial, cana para cá, cana para lá. 2 horas vendo cana. E eu estava aqui, ó, para você ter uma ideia. Deus me deu o privilégio de chegar aqui, ó, num sonho. Cheguei aqui, eu olhava para frente, só caixões. E o mar entregou os seus? O mar representa multidão. Na Bíblia, mar representa multidões.
Olhei para frente, não acabava os caixões. Olhei para trás, não acabava os caixões. Olhei para a esquerda, não acabava os caixões. Olhei para a direita, não acabava os caixões. E eu estava andando no meio de tudo aquilo lá, procurando o Mário. E eu procurando, aí eu olhava assim, todos os caixões tinham pedestal, mas na altura que é aí mesmo. Só que com todos eles com vidro. Desde aqui do joelho aqui na cintura, né? Com vidro até a cabeça. Então eu ia chegando perto, né? Apavorado, com medo, olhava, meu Deus do céu. O cara estava rachado assim, ó, na cabeça, costurado de qualquer jeito. Aí eu saía para o outro lado assim, olhava caixão para todo lado, e fui ver o outro estava cortado aqui na barriga, ó, costurado de qualquer jeito. Aí depois eu fui ver o outro, estava no pescoço, costurado de qualquer jeito, como quem passou agulha e deu um nó com a mão mesmo, entendeu? Foi muito detalhista nesse sonho. E eu fui indo, aí quando cheguei, falei, como é que eu vou encontrar um Mário aqui num lugar desse? Não tem como, é muita gente. Mas eu nem sabia onde eu estava. Aí eu fui, tinha um ancião, tinha alguém tomando conta daquele lugar. Para mim aquilo era um capeta, né? Sei lá, aí eu já não posso dizer. Só sei que eu fui chegando perto dele, mas as perninhas minhas faziam assim, ó. Ele estava vestido todinho, parecia um bruxo. Aquelas, sabe, capuz assim, comprido, tudo de preto. Ele tinha no mínimo uns 2,5 metros, o guardião daquele lugar, para você ter uma ideia. E quando eu cheguei perto dele, mas eu cheguei tremendo. Eu falei, ô moço, ele não falava nada. Estava ali que parecia um Baal, né? Eu falei assim, o Mário está aqui? O Mário não está aqui. Pum! Eu saí dali, do sonho. Saí ali do sonho, sabe onde eu fui parar? No seio de Abraão, de frente com o Mário. Mário, como é que você está? Eu estou bem. Mário, você está bem mesmo? Tem. E o câncer? Aonde eu estou não tem câncer. É mole? Estava salvo. Não é que isso aconteceu, irmão, presta atenção, hein? Não vai começar a ir para o espiritismo aí, começar, né, querer buscar coisa e tal, vou chamar, vou invocar. Não é isso, Deus me deu o privilégio, porque eu estava preocupado se ele estava salvo ou não, e Deus me deu o sonho para mostrar que ele estava salvo. Mas ele fez eu ir nesses 2 lugares, no lugar onde os mortos que não estão escritos no livro da vida, deu para você entender? E no lugar onde o Mário estava, que é o lugar que nós vamos se você morrer agora. Sei de Abraão, aguardar o dia do julgamento. Eu vivi isso, fiquei muito feliz, porque ele foi salvo, amém? Mas foi temeroso, e eu vivi esse apocalipse. Eu falei, meu Deus, só Deus para fazer isso, amém? Bom, conclusão, para você ter uma ideia, né? Então, você veja bem, ele fala aqui então, a respeito disso, os Mário entregou os mortos, mas ele falou, mas aqueles, o 15, só para encerrar aqui, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né, foi lançado no lago de fogo. Quem é que tem o nome escrito no livro da vida? É aquele momento que a gente ora por você, se aquilo foi verdadeiro em você, nós mesmos, o Senhor escreve o nome dele no livro da vida, amém? Então você tem que preservar o teu nome ali. Como é que preserva o nome ali? Vestes brancas. Vestes brancas significa santidade, não tem como, amém? Aí no 13, de 1 a 10, volta lá, 13, Apocalipse 13, de 1 a 10. Treze, de 1 a 10. Está acabando. E eu pus-me sobre areia, 13, 1 a 10. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta,
que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diadema, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Dragão é o diabo. Deu o poder e o seu trono ao grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e as suas chagas mortais foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. A terra ficou encantada. É o que está sendo preparado para próximo desses dias. Então ele fala assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E lhe foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda a tribo, línguas e nações. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujo nome não está escrito no livro do Cordeiro. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora ele está falando que nesse final de história, não são todos santos os que estão escritos no livro da vida, mas alguns vai ser morto mesmo. Esse alguns é alguns mesmo. Agora tem muita gente no planeta Terra, não tem? Tem muitos santos aí espalhados por toda a terra. Ele disse assim, que aqui vai ser isso daí. Não tem como. Ele fala: e se alguém leva em cativeiro irá. Alguns vão ser presos, muitos vão ser presos, crentes presos. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Vai morrer a espada. E aqui está a paciência e a fé dos santos. Paciência. Vai ter que ter paciência. Vai acontecer isso. Pode ser que não aconteça na minha geração, mas pode acontecer na sua geração. Dos seus filhos, dos seus netos. Mas é o que está preparado para a igreja. Sabe, do jeito que começou a igreja, como é que começou a igreja, irmão? A igreja lá começou no Pentecoste, para você ter uma ideia, sendo perseguida e morta. Assim vai terminar, perseguida e morta. Amém? Então, agora, Deus já preparou a sua vida. Vamos dizer que se for agora, nessa nossa geração, Deus já preparou a sua vida para vencer essa batalha. Sabe, você estava morto, você estava condenado, e eu também. Nós não estávamos preparados, nós não temos condições de fazer nada. Sabe, se você hoje mesmo alguém fizer uma pergunta, você vai ter coragem de negar Jesus. Se mostrarem a espada para você, você talvez vai dizer: olha, eu não sei. Ou talvez já vai dizer: estou fora, meu. Às vezes a resposta seja essa. Ou você vai dizer: eu acho que eu não estou preparado, irmão. Irmão, ninguém está preparado para isso, mas Deus vai preparar. Se você tiver que ir para a espada, vai, porque Deus vai fazer você suportar. Ele vai
Ele vai, né, dar suporte para você. Ele já deu suporte para você. Você não vai passar pela tua força ao fio da espada. Você não aguenta. Ninguém aguenta. Não é verdade? Mas se o Espírito Santo tomar a sua vida, você aguenta. Aguenta ou não aguenta? Quantos lugares que você já foi? Quantas coisas você já fez para Deus? Não é verdade? E fez por quê? Porque o Espírito Santo tomou a sua vida e você foi e fez. Então não é você que vai fazer. Então se você tiver que ir para a espada, fica tranquilo, que Deus vai encher você do Espírito Santo e você vai vencer a batalha. Até na hora da morte você vence o diabo. Porque você não vai negar o Senhor, se tiver que passar pela espada, se tiver que passar pelo fogo, se tiver que passar por onde tiver que passar, você vai aguentar, porque é o poder de Deus na sua vida. Por que você acha que o apóstolo Paulo aguentou? Poder de Deus na vida dele. Por que os apóstolos todinho, né, aguentaram o que aguentou? Porque o Espírito Santo estava neles, se movendo neles, uma unção tremenda. Então eles mesmo não poderiam fazer aquilo, mas fizeram, e muitos outros também. Então nós temos que estar alinhando a nossa vida espiritual com Deus. Amém? O louvor pode vir, irmão? Amém? Por favor, né? Então alinhe a sua vida com Deus. E eu quero terminar aqui no capítulo 17, enquanto o louvor vem, eu quero terminar esse aqui, ó. Apocalipse 17, olha só, escuta aqui. O versículo 12, 13 e 14. Amém? Para nós terminarmos. 17, 12, 13 e 14. Ele fala, 17, é o 12, 13 e 14. Amém? E os 10 chifres que viste são 10 reis. É aquela besta, lembra? Que nós falamos ali. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Está vendo? É a vitória, é de Deus. Porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis. Então, vai ter esse momento. Jesus vai vencer. E vai vencer junto com Jesus aquele que é fiel. Então está na hora da gente focar a fidelidade, irmão. Porque você vai ter momento que você vai ter que negar a sua vida. Amém? Pode não ser espada, mas pode ser uma grande luta. Ficar que nem eu querendo morder a parede, né? Deu você entender? E aí você ali nega Jesus. Como é que nega Jesus? Fazendo besteira. Aguenta aí. Você não pode nada, mas Jesus pode tudo. Eu não posso nada, mas Jesus pode tudo. É Ele que vai preparar você, já está preparando você. Amém? Para você vencer a batalha. Lembra, até quando você morre, com certeza você vence o diabo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos louvar o Senhor.